retornando. Então, a grande questão que vai ser colocada na reflexão sociológica crítica no século XX, né, e no século XXI, a respeito da desigualdade social brasileira, diz respeito a um conjunto de processos que marcam este desenho desigual e excludente da sociedade brasileira. Então, a passagem, né, de 4 séculos, pode-se assim, né, de uma história baseada numa conjugação do modo de produção escravocrata com o modo de produção semifeudal, que é o que caracterizou o Brasil nos seus 4 primeiros séculos, inserido no desenvolvimento do mercantilismo, ou seja, de um modo de produção capitalista mercantil que se formava e que já desenhava uma articulação moderna dos estados nacionais que estavam ali se configurando. Então o Brasil nasce dentro, digamos, né, desse arcabouço, dentro desse quadro, digamos assim. Essa configuração, ela que vai marcar os nossos 4 primeiros séculos, com a inserção do Brasil no século XX, no modo de produção capitalista tardio, ela não muda fundamentalmente este caráter essencialmente dual da sociedade brasileira. Ou seja, a gente foi construindo a nossa história a partir de uma conflitividade de classes, de um lado uma classe dominante, que era caracterizada por setores da elite portuguesa e da elite local, e uma classe dominada basicamente composta por escravos, mas não só por escravos, pela exploração de mão de obra indígena, pelos pequenos artesãos, pelos pequenos comerciantes, enfim. Então você foi desenhando uma sociedade com uma dinâmica essencialmente dual, e essa estruturação permanece até hoje. O processo de desenvolvimento da consciência de classe dos oprimidos em relação a essa estruturação foi um processo muito lento, né? Então, na realidade, é somente no século XX, especialmente ali a partir da década de 20, 30, que você começa a ter a estruturação desses setores oprimidos de forma mais significativa com o operariado, né? Com o surgimento do operariado industrial, e especialmente em São Paulo. Então o movimento sindical, que vai ter um viés já mais de caráter anarquista, depois também socialista, comunista, etc., você vai tendo uma certa efervescência, na medida que vai se configurando uma classe que é aglutinada pelo modo de produção capitalista. Essa classe trabalhadora passa a desenvolver uma certa consciência de identidade social e começa a fazer frente a essas relações de exploração, de dominação e este caráter desigual da sociedade brasileira. No entanto, esse processo é extremamente lento. Então, por exemplo, quando você tem ali na passagem do século XVIII para o século XIX, com o desenvolvimento de uma certa consciência nacional no Brasil, né, que vai depois se expressar na independência, vai atravessar todo o século XIX, vai se consolidar com a proclamação da República. Nesse processo todo, esta dualidade, esse conflito de classes entre explorados, exploradores, dominados e dominadores, ele foi se desenvolvendo, mas de uma forma bastante difusa no que se refere à consciência de classe dos dominados. Isto vai tomar um corpo maior no século XX. Então, especialmente ali, né, como disse, a partir dos anos 20, 30, a classe trabalhadora começa a se organizar, começa a ter uma certa aglutinação desses setores explorados, oprimidos, e vai crescendo no sentido de organizar suas demandas, até que no golpe de 64, nesta articulação dos militares com os interesses capitalistas internacionais, freia esse processo, né? E aí você tem 20 e tantos anos na prática, na qual essas demandas de consciência de classe foram sufocadas, elas voltam à tona com o processo de democratização, e aí vai crescendo no sentido de luta pela
igualdade e pela inclusão social até o patamar que a gente se encontra hoje. Bom, a gente vai dar uma paradinha, já retoma já, para o vídeo não ficar pesado. Até já, daqui a pouquinho.